Aburu Aboyer, meu colofé, meu motumbá, meu orê, meu saravá, minha bênção. Estamos aqui hoje com mais um podcast ao vivão com esse cara aí que é maravilhoso, ele é maior do TikTok, né? Que depois ele vai falar por conta do TikTok, por que TikTok, vai contar a história que agora a gente estava até falando aqui em off, que ele iria para o nicho de sociologia e de vários outros assuntos maravilhosos, mas acabou mergulhando nessa era macumbal. E desde já eu peço ao Lulu Mari vida longa, saúde, paz, alegria, felicidade para o senhor e agradecer essa disponibilidade. Eu sei que agora, além de social media, além de influência, é celebridade do TikTok, porque está fazendo podcast no Brasil todo. Inclusive eu vou deixar aqui um abraço para meus amores, meus irmãos do Sagrado Podcast que tu teve lá, Léo e Flávio, meus parceiros, meus amigos. E veio hoje falar um pouquinho, né, um pouquinho da sua trajetória também de orixá. Vamos dar uma passada por ali também e vamos falar de alguns assuntos que a gente aborda dentro do seu canal no TikTok, e também vamos falar um pouquinho dos seus conhecimentos da sua formação, que também é muito importante a partir desse momento para todo o Brasil, meu irmão e amigo Lemor. Fique à vontade. Obrigado, papai, pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar aqui hoje. E é isso aí, né? Eu que estou feliz pra caramba, cara, porque, como eu estava te falando em off, né? A outra plataforma é uma plataforma que poderia ter bastante proveito lá para falar, que a gente nunca teve tanta oportunidade hoje através da rede social para falar da nossa religião, e infelizmente alguns adeptos, alguns sacerdotes até do candomblé, em vez de usar o espaço para se falar coisas concretas, coerentes, estão lá fazendo disputa de várias situações e ele está ficando feio pra caramba, né? Mas eu acho que assim como a gente vem falando bastante, que a internet é uma faca de dois gumes, que tanto ela pode trazer coisa boa e também pode trazer coisa ruim, a gente está perdendo muita coisa por conta da internet, não por conta da internet, mas por conta de alguns sacerdotes que começaram para se engrandecer e mostrar grande sabedoria de um conhecimento que não tem a cutícula da unha, porque a nossa religião é tão grande, e por mais que nós saibamos o suficiente de cada um, nunca é o suficiente, porque é grande demais. Sim. E aí eles ficam aí botando segredo na internet, que acaba que chega uma hora que não tem mais segredo na religião. Então, infelizmente, é uma coisa que vem nos entristecendo muito, mas que a gente, pelo menos eu e os amigos que passam por aqui, que é de um perfil totalmente diferenciado de algumas coisas que a gente vê para lá, a gente tenta tremolar uma bandeira da nossa religião, né, de nós pretos, de candomblecista, com respeito às outras religiões, com respeito aos nossos irmãos de axé também, porque cada um tem a tua parada, cada um tem o teu negócio, e todo mundo está tudo bem, tudo legal, tudo bom isso aí, nada de ser mais ou ser menos, mas enfim, acho que está na hora também da gente começar a acordar, começar a rever que a gente tem muita coisa para juntos, caminhar juntos de mão dada, aprender um com o outro, assim como era lá na casa do Bonito Sigiri, quando era Oswaldo Cruz, que o pessoal de lá levava viaô para o pessoal de cá, o pessoal daqui ajudar lá na casa de fulano em tal lugar, e as coisas sempre foi assim, não sei, vou perguntar lá, e quando tu via tinha gente da outra casa de axé aqui em casa ajudando, e vice-versa. Enquanto não volta, pai, vai ficar essa disputa. Pai, quando foi o chamado para o candomblé? Quando que falou assim, o homem da balança falou assim, quero esse cara? Eu já, em alguns momentos, tenho contado isso, né? Assim, eu conheci o candomblé porque eu vim de uma família evangélica, e quando eu conheci o candomblé, eu fui conhecendo muito do culto, da cultura, e eu levei um tempo para me iniciar, né? Que hoje em dia as iniciações elas são muito dinâmicas, né? As pessoas conhecem, já caem dentro de alguma casa, de algum quarto de santo e saem raspadas. Então eu levei um tempo convivendo aí um pouco, conhecendo o candomblé,
antes de ser iniciado. E concorda, você falou agora sobre o abianato, né? Sim, sim. Que existia naquela época. Você concorda que hoje uma das coisas mais importantes para que a pessoa adentre uma casa de santo é ela descobrir a ancestralidade dela primeiro, para ver se ela está, para ver se ela vai para o lugar certo? Eu acredito que sim, porque quando a gente fala desse candomblé, né, passado, a gente via muito isso, né, do Iaô sentou numa casa para jogar e aquele sacerdote aconselhar, né, procure uma casa procure uma casa de Angola, você tem um caminho. Ou então vai em outros lugares jogar. Vai em outros lugares jogar, vai averiguar, porque a gente passa por esse lugar também da comunidade, né? O candomblé era um só. O candomblé, que eu falo assim, as religiões de matriz africana, de forma geral, né? Enquanto resistência cultural, social, também esse olhar de comunidade era muito maior. Né, as comunidades ali não viviam nessa disputa, né, de enriquecimento. O Pai de Santo não vivia nesse processo de enriquecer fazendo santo. Então, se indicava, né? Olha, tem um fulano, você vai se dar bem na casa dele, eu vou pedir para ele jogar para você, ver o caminho desse menino. Porque eu não olhava aquela pessoa que chegava ali como uma fonte de renda, né? Hoje, muitas vezes, quando a gente tem todo esse sentido de mercado, ele acaba atrapalhando também a vivência das pessoas, né? Porque muitas vezes, se aquela pessoa chega ali e é vista como um cifrão, muitas vezes, né, alguns sacerdotes podem não encaminhar ele porque seria melhor para a sua ancestralidade, porque acaba sendo uma fonte de renda que ele está dispensando. E o senhor então acredita que hoje algumas situações estão acontecendo na religião por conta desse mercado hoje escancarado, que até então eu acredito que no passado, independente de ter muitos sacerdotes que também trabalhavam fora, sim, também tinham aqueles que trabalhavam em casa, né? Conheci alguns costureiros, alguns artesãos que trabalhavam em casa, e que também o candomblé era uma ajuda financeira, não uma dependência financeira. Hoje a gente já vê, eu particularmente já vejo isso como uma situação um pouco mais profissional, o sacerdócio, se é esse o nome. O senhor concorda com isso? Com essa minha fala, que hoje o comércio está assim, um pouco mais... Um pouco não, né? Bastante. Sim, concordo com essa fala também, porque em alguns momentos muitas pessoas falam assim: mas antigamente também tem muitos zeladores que viviam do orixá. E quando você fala dessa coisa, né, do trabalho doméstico, mesmo, né, do trabalho que se faz em casa, é uma visão diferente do que era antigamente, né, viver para o orixá, de viver do orixá. Porque mesmo quando as pessoas que viviam para o orixá e o orixá provia o sustento dessas pessoas, não que essas pessoas, né, muitas vezes poderiam ter um vínculo empregatício, mas que também faziam um trabalhinho aqui ou outro, mas essa pessoa também, diferente do que é hoje, não estava ali procurando uma vida de conforto. O orixá provia o necessário, aquela pessoa vivia para o orixá. Hoje a gente vê que o discurso, né, esse discurso liberalista, neoliberal, que as pessoas elas já pregam, né? Se eu tenho 5 carros, eu posso te dar 5 carros. Para eu ser esse pai de santo valoroso, eu tenho que ter a casa. Então, essas pessoas já também não estão vivendo ali para o orixá, elas estão vivendo do orixá. E isso é uma diferença, né? Não é essa coisa da orixá prover para mim a minha forma de vida, o meu sustento. Hoje as pessoas elas já realmente têm aquilo como uma fonte de renda, né? Sim. E nesse caso aí, o senhor acabou de relatar sobre o carro, sobre a casa. É óbvio que nós hoje estamos num mundo mediatista e capitalista. A gente precisa realmente ter um bom trabalho, ter um bom emprego, um bom salário para que possamos viver. Mas na época de meu pai, ele, mesmo aposentado, ganhando um salário mínimo, ele cansou de falar que ele tinha... Ele não, o Chutronqueira tinha 5 clientes que era o suficiente para a vida dele. Por quê?
ele era bem humilde, ele tinha um salário dele mínimo e esse cliente sempre estava ajudando ele daquela melhor forma. Sim. Mas para que ele tivesse uma vida mais alegre, né? Não rica. Sim. Porque a gente também tem uma má impressão sobre a prosperidade. Então eu tenho duas perguntas. Primeiro, saber do senhor o que seria prosperidade para o senhor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é voltada também à prosperidade, é se essa tal prosperidade que eles oferecem, o senhor acha que é verdadeira ou falsa, é a palavra certa, ou acha que é uma forma atrativa de adquirir adeptos? Dentro do meu entendimento, né, da cosmovisão, que seria a cosmovisão aí africana, né, prosperidade seria essa vida harmoniosa, né? Porque quando a gente associa prosperidade a esse ganho material ou acumulação de dinheiro, de capital, na verdade a gente resume tudo ao dinheiro, né? E a gente conhece muitas pessoas que têm dinheiro e não têm saúde, que têm dinheiro e não têm uma família, né, harmoniosa, que não tem, né, um relacionamento baseado no amor, na troca, só no dinheiro. Então, eu acredito que a cosmovisão africana, que se fala de prosperidade, é essa vida de uma forma harmoniosa, né? Você conseguir ter uma vida, o equilíbrio, sim, entre tudo isso. Então, isso é a prosperidade. Agora, se a gente for trazer para essa visão, né, que é capitalista, que é eurocêntrica, né, nesse conceito, ainda mais hoje em dia nesse conceito, nesse neoliberalismo louco que a gente tem, que o homem virou empreendedor de si mesmo. Então, muito desses babalorixás, né, na verdade, eles viram o coach, né, coach. Então, você tem que correr, você está nessa casa, se você ainda não tem casa, a sua vida não anda. Então, é venda mesmo, né? É venda. Então, e acredito também que em muitos momentos essas promessas todas milagrosas, elas de fato não acontecem. Com certeza, o senhor está sendo bem humilde de falar, não sei o quê, mas não acontece mesmo. Não, eu acredito que a maioria das vezes não acontece. Não acontece na maioria das vezes mesmo, porque, até porque, vamos lá, nós escolhemos o nosso caminho ainda lá em cima. Sim. Beleza. Hoje mesmo eu fiz esse questionamento com uma pessoa que perguntou para mim sobre fazer pactuação. Quero fazer uma pactuação. Para quê? Eu já sabia o que ele ia me responder. Sim. Ele, não, rodou e falou, mas pô, para dinheiro. Eu falei, pô, cara, mas você não trabalha, não tem a tua vida. Você quer um pouco. A gente tem macumba para que você não perca a tua prosperidade pelas frestas dos dedos, ou seja, teu carro não quebre, que tua casa não vaze, para que tu guarde, não saia dinheiro em situação. Enfim. Cara, dependendo do que você pensa, não tem pactuação certa. Não existe. É que eu tenho o pó da prosperidade. Pô, cara, vamos pensar legal, uma porrada de gente está oferecendo o pó da prosperidade e não é próspero. É verdade. Próspero dessa visão que nós temos, sim. Porque eu sou um cara rico. Sim. Graças ao Ludumare. E já te falei sobre as minhas riquezas. Sim. E o senhor também é bem rico. É sério. O senhor é bem rico. Que basta ter conhecimento de uma grande riqueza. Sim. Beleza? Agora, óbvio que a gente também almeja estudar e trabalhar um pouco mais e correr atrás daqui e dali de lá, para a gente ter outros tipos de benefícios para se viver melhor. Ter aquela casa de praia, mas sem começar a desvirtuar as coisas. Né? Então, as pessoas têm que começar a se ligar que não é da forma que estão pintando a zebra, não. Que se tu jogava em cima dela, é arriscado uma lixa daquela ela sair junto. É verdade. Porque o negócio não é desse tipo aí, não. Eu acho que as pessoas também são muito atraídas por esse tipo de discurso, e eu acho que isso é um sintoma também social, dessa carência que as pessoas têm, né? Eu acredito que são carentes, e quando chega um momento, as pessoas se aproveitam da nossa curiosidade, nossa vontade, porque nós somos um povo de fé.
Nós somos um povo de querer mudança. Sim. Nós mesmo ferrados, a gente procura ajudar os outros de alguma forma. Sim, sim. Só que pelo outro lado, todo mundo quer algo além. Sim. Dentro de uma visão coerente. Aquele que quer algo além de uma necessidade vira doença, velho. E aí você começa a buscar uma forma que tu, em vez de, mesmo sendo justo e arrumar 2 trabalhos, que muitas das vezes não é válido, porque está escrito que muitas vezes quando a gente pensa muito em finanças, a gente acaba almejando o nosso objetivo, que o nosso Uri, ele acaba nos sacaneando, nos sabotando pela PNL, né? Pela programação de você estar, eu quero, Sim. e você vai chegar lá no final da tua vida e vai ter aquela cobertura tão chata de Copacabana. Mas aí quando a doença vir, tu vai olhar para trás, tu vai ver que a tua mulher foi embora, que teus filhos te abandonaram, Sim. os amigos do futebol nunca mais, porque ele te chamava para jogar bola. Porra, você falava que não podia, que estava trabalhando, o cara do pagode, enfim. Você olha lá para baixo e se joga lá de cima. Sim. Então a gente precisa entender, primeiro, o que é o que nós escolhemos lá e de que forma. Pô, hoje a gente está aí trabalhando, pô, mas no tempinho que tiver vago, pega o telefone, pô. A tecnologia está aí, tu pode vender pelo telefone, vai, trabalha, pô, arruma dinheirinho. Sim. É legal, pô, a gente buscar, mas com muita calma, porque vai ter situações que você vai deixar lá atrás e não vai ter como voltar para pegar. Então vamos amar uns aos outros, vamos dar carinho à nossa família, nosso companheiro, nossa companheira, se divertir, sair, falar de macumba, mas também falar de futebol, de sociologia, de educação, de cultura. Para você não habituar o teu cérebro no único personagem e daqui a pouquinho você acreditar que você é aquele personagem todo que tu criou, velho. É verdade. E vai dar problema. Nesse personagem todo dessa criação, como se chega ao TikTok? com essa visibilidade que tem, com essa coisa, com esse carinho, apesar de você ser um cara muito, muito ser humano, gente boa, né, cara? Obrigado. Mas esse carinho que o pessoal tem, né, pô, Sim. contigo, eu achei muito, muito estranho no início, cara, quando começou, com o microfonezinho velho, pra falar e pra cá, eu falei, caralho, esse cara aí, porra, caramba, é difícil a gente querer uma qualidade, querer começar sem ajuda e ter que tirar do nosso, pra botar no negócio que acaba virando hobby, né? E que a gente faz ajuda que a gente gosta, mas tipo, caramba, pô, o cara tá aqui no microfone. Hoje já tá até melhorzinho, tá com o tripézinho que eu vi lá. Já tá evoluindo, tá evoluindo. Na verdade, eu fui parar nas redes sociais assim, por acaso. As pessoas falavam comigo, né? Então tem que fazer um canal, você é muito engraçado, as pessoas vão gostar, você fala bem. Assim, eu nunca tive essa intenção, nunca tive. Até que um dia eu tava em casa, assim, de bobeira, eu falei, vou lá, vou abrir um canal. Sabe quando você vai despretensiosamente? Foi o que aconteceu comigo. E aí tinha acontecido o fato da Cláudia Leite, né? Tava aquela polêmica que ela não falava mais o nome de orixá, falava de Exuá, não sei o quê. E eu fiz o canal, falei, eu não sabia muito ao certo que eu ia falar, eu falei, vou falar de sociologia, vou falar de política, né? Então eu falei, vou falar um pouquinho aí de política, falar um pouquinho de letramento racial, vou por esse caminho. E fui fazer esse comentário. No que eu falei nessa coisa do orixá, falei do sincretismo e falei da pauta de negritude, a Bahia comecei a ganhar muitos seguidores baianos, o baiano vindo falando e falando de orixá. Eu quando eu te vi a primeira vez, eu achava que tu era baiano. Todo mundo sempre pensa. Eu falei, pô, esse cara é baiano, cara. Não só pela sabedoria e nem dizer também que os baianos são mais inteligentes que nós, não. Mas a pegada. O jeito então, da pessoa sempre até porque tu também estava falando um assunto que aconteceu na Bahia. Sim. Que nem não interessa muita gente aqui no Rio, às vezes é um assunto de outro estado. E como repercutiu, o povo de lá começou a interagir, eu falei, pô, o assunto é legal e o cara tá fomentando o assunto. Eu falei, pô, esse cara é da Bahia. Aí depois que eu descobri que era do Rio, eu falei, vou trazer ele aqui, cara. Ele traz esse cara aqui para falar um pouquinho das pautas que ele tá falando lá dentro, sobre até o próprio letramento, né? Que hoje eu me pego às vezes ainda com costumes antigos e tenho até medo de falar algumas coisas, porque tem muita gente que acaba levando isso como um lado ruim, achando que a gente está fazendo por ofensa. No outro dia mesmo eu falei de homossexual, aí o colega falou, porra, não fala mais isso não, que isso aí agora
pelo letramento, eu falei, mas porra, então o que eu tenho que falar? Porra, essa soprinha de letria, LBTG mais que FJ, porra, não é melhor, todo mundo tem LGBTQIAPN+. Falei, porra, são pessoas, seres humanos igual a gente que, pô, eu tenho amigo pra caramba e tal, mas porra, se eu começar a decorar, a cada eu já tô velho, não vou me lembrar. Sim. Antigamente, pô, o cara era viado e acabou. Entendeu? E até a gente era, né? Naquela brincadeira ou na ofensa. Eu tenho um vídeo que eu falei isso. Porra, mas não era tão gostoso. Não, mas teve um vídeo que eu falei isso. Naquele tempo que só tinha travesti, viado, sapatão e gilete. Não tinha mais nada. E simpatizante. Eu vi uma entrevista agora há pouco tempo aí de um amigo ou de uma amiga, que eu não lembro como ela se identificou, que era ela, assim, porque ela já se sentia mulher, ela falou, eu não sou transexual, eu sou travesti. Sim. Eu sempre fui travesti. Agora a gente tem. Então, são nomes que eu sei que algumas coisas a gente tem que realmente botar as coisas em ordem. Pô, mas tu não acha que ficou uma situação muito escancarada ou muito exigida para ter uma mudança e as pessoas até ficarem caladas, não poder falar com medo de ser repreendido? O que acontece, né? Toda vez que a gente tem essas mudanças sociais, a gente também tem um tempo para educar as pessoas, né? De forma geral, quando a gente fala hoje aí dessas temáticas todas que envolvem a cultura woke, que a gente vai falar de todo esse transativismo, as pessoas que estão envolvidas nisso, elas estudam sobre isso, elas acabam tendo a sua própria identidade, mas também a gente tem que perceber que a sociedade vai levar um tempo para aprender, para se educar, para conhecer os termos, e muitas vezes eu falo muito sobre isso, né? Nem sempre as pessoas estão falando as coisas num teor de agredir, é porque as pessoas têm que se educar mesmo, né? A gente, como sociedade, a gente vai se educando de todas as formas, né? Sim. Mas tu acha que ainda se tem, assim como eu, pessoas que não se acostumaram ou ainda não aprenderam a lidar e que precisa ter paciência com isso? Porque eu vi que ficou um negócio muito estranho, que todo mundo, às vezes, não fala determinadas coisas com medo de ser apedrejado. Sim. Eu sou o tipo de um cara que, quando eu sou convidado para podcast, tipo esse assunto do trans, pô, eu tenho várias opiniões e gosto muito de Mas tem medo? Eu gosto muito de expor a minha visão, que eu vou aproveitar e já vou entrar até nessa aí, que a gente tem tanto assunto maneiro para falar hoje, mas do tipo, eu tenho tanta receio mesmo, não, vontade de falar sobre, do tipo, são pessoas realmente que eu tenho o maior carinho, o maior respeito à religião. O Candomblé é lindo nesse ponto, que também apoia e sou a favor de todos esses benefícios que a lei deu e que a sociedade inteligente apoia e considera, porque aquele que também que é contra a uma visão que o governo, o Estado, a sociedade, pô, apoia aquele cara que é contra aquilo, pô, pelo amor de Deus, engessado. Sim. Pô, eu acho que sobretudo, são duas coisas primordiais para mim. Respeito, que eles precisam de respeito, mas papai já dizia, para você ter, você tem que dar, certo? Que é uma coisa que eu também vou abordar contigo a respeito disso. E o outro é realmente saber deles ou delas aonde eles querem chegar dentro dessas normativas todas que é usada dentro da nossa religião. Porque eu vejo muita gente falar muita coisa, ô Lemó, que eu não vejo os próprios falarem. Então eu acho que dentro da minha casa, vai chegar aqui a Paloma, eu vou tratar bem a Paloma, vou dar beijo na Paloma, que eu vou tratar ainda mais se for meu amigo ou minha amiga, eu vou tratar com carinho como eu beijo todos os meus amigos. Sim. Eu dou carinho, dou atenção e tal.
eu vou tratar bem, porque as pessoas merecem ser tratadas bem, são seres humanos. Sim. Agora, quando a gente vai para uma parte religiosa, aí já se entra outras coisas que não adianta eu falar se ela não vir questionar se ela pode ou não pode, ou o que eu acho. Que muitas das vezes o que eu acho é uma coisa que para ela não está nem aí, ela não quer Sim. participar de culto de a mim, Sim. ela não quer ser Yamorô, Sim. ela só quer ser tratada com respeito como Pamela. Sim. Isso é difícil pra gente? Não, pô. Vamos respeitar. Certo? E eu sei que tu gosta muito de falar sobre isso. Claro que a gente tem alguns temas, Sim, sobre tudo que eu falei, que roda por aí, e que eu continuo com a mesma fala minha, que eu tô pouco importando o que eles vão achar com a minha opinião, dentro sim, da religião, mas eu também gostaria de saber sobre a tua opinião, como elas e eles como pessoas, sim, e pelo outro lado, elas e eles recebendo o cargo sim. que é voltado a homens e mulheres, que é uma grande diferença da parte biológica, que assim eu estou aprendendo contigo algumas coisas, eu tenho que aprender a falar, né, pai? Porra, senão eu posso me arrebentar e receber um processo, né? Enfim, não é isso, a verdade é isso. O que o senhor acha aí? Me fala sobre isso aí, fica à vontade, que é uma pauta que o senhor adora. Vai! Não é uma pauta que eu adore, mas o que acontece? A gente vive numa sociedade de transição, de fato, né? A gente vive numa sociedade de transição. Então, todos esses valores, né? Esse formato de sociedade que a gente tinha, ele está sendo transformado, né? E o direito da pessoa trans, o transativismo, ele está aí justamente para isso. Eu falei no meu canal durante muito tempo, fiz uma série, debati muito com as pessoas, e é esse ponto que o senhor coloca mesmo. As pessoas mais jovens, elas já têm um entendimento, uma visão mais atualizada dos assuntos. Mas a gente também tem que ter respeito e consideração pelas pessoas mais velhas, que não têm a mesma facilidade, que não têm a mesma informação, o entendimento de você falar, mas ele é uma pessoa fluida. O mais velho não sabe o que é fluido, o que é isso? Não, mas é não binário, não é travesti não, mãe, é não binário. A pessoa não sabe. Vai pegar uma senhora de 60 anos. Tem coisa que eu não sei. Não sabe. Tem coisa que eu não sei. E a gente precisa, como eu estou falando, né, educar as pessoas. A gente também precisa cobrar, a gente precisa denunciar, mas a gente precisa também entender que tem uma geração que não conhece esses termos todos. Fulano é dois espíritos. Caraca, cara, como é que é isso? Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que ter a paciência. A gente tem um caso recente, né, da Solange Couto, no Big Brother, não sei se você ficou sabendo, né? Aí que ela pegou uma peruca, ela falou assim, não gostei, tô igual um travesti velho. E todo mundo, ela é transfóbica, fala. Para uma mulher já dela de 50 e poucos anos, que vive nesse meio artístico, que está acostumado a viver ali, muitas vezes isso é um vício de linguagem que tem que ser corrigido. Sim. Tem que ser corrigido. Publicamente assim, mais ainda, né? Mais ainda. Entre colegas e entender Sim. que ela, com a idade dela e com a fala dela lá nos camarins, até com os maquiadores e tal, Exatamente. Aí, bicha, tu tá igual uma travesti desfembela, o que é isso? Exatamente. É aquela bicha que, ou aquela trans que vai sem pentear o cabelo, com o cabelo dele. Exatamente. Mas isso aí hoje dá problema. Como retrato de uma época, do ambiente que a pessoa vive, a gente também tem que entender que não é objetivamente uma... Né, a pessoa não faz naquele sentido, mas precisa ser corrigido. Mas a gente também não pode estar com esse carimbo de transfóbico para todo mundo. É a mesma coisa que acontece também com as questões raciais, né? Muitas vezes a pessoa vai te chamar de negão. Não, muitas vezes a pessoa faz uma brincadeira, uma coisa que a gente... foi um racismo recreativo, foi... Não, ainda essa pessoa veio de um tempo que fala isso, não era grave, que isso se passava, que a pessoa tem que ser reeducada. A gente tem que repreender, mas a gente também tem que entender, né, quando não é. Eu acho que de quando forma... não tem uma forma pejorativa, exatamente, ele forma de atacar. Tem que ser assim, cobrado, ele tem que ser orientado. É igual o trânsito. Pô, em vez de rebocar, adverte. Advertiu, continuou, já estava lá na placa, que já deram um papo a ele.
Pô, dá-lhe uma multa. Deu uma multa, não deu. Rapaz, é igual esse Lei Maria da Penha. Sim. Lei da Maria da Penha foi 25 anos. Chega, pô. Acabou, já não serve mais. Sim. Vai ter que inventar outra, porque quando o cara gritar, já prende ele. Deu porrada, já tá preso. Por quê? O cara bota uma falsa medida protetiva, que o cara mata. Tá aí, ó, o coronel que dessa vez prenderam hoje de manhã. Sim, eu assisti, acompanhei. Certo? Então, são situações que alguém... Quer ver uma outra coisa? Porque eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Essa semana, é a minha opinião. É a minha opinião. Se tiver a tua, que não for também, eu vou aprender, que você vai coerentemente me ensinar e me fazer entender. Mas aí a deputada ou vereadora que ia ser presidente do negócio da mulher, Érica Hilton, que ela é presidente da Comissão da Mulher. Que agora tem a mulher, tem a gestora e tem não sei o que, são nomenclaturas que... mulheres, pessoas que gestam. Fala você, eu não vou nem falar, vai, fala. Isso aí são coisas que vão se atribuir, que eu também tenho que me acostumar. Será possível isso? Porque mulher não é mulher, cara. Não, então. Aí tem a mulher gestante, a mulher que não engravida. Pessoas que gestam. Aí tá, pessoas que gestam. Então vamos classificar elas. Aquelas que fizerem a operação com 17 anos que tira tudo, que tem o nomezinho dessa cirurgia. Ela não vai ser essa não vai ser mulher que gesta, ela vai ser... Na verdade, não é mulher que gesta. Pessoa que gesta. Então, ela vai ser pessoa que não gesta mais. Pessoa que não gesta mais. A gente entender como é que funciona. A gente tem um problema desse pós-estruturalismo, todas essas propostas do pós-estruturalismo, né? A gente está desconstruindo tudo. Tudo. Essa é a proposta do pós-estruturalismo. Enquanto a gente vai falar das teorias de gênero, é também desconstruir 3 pilares, que seria o sexo biológico, né, o gênero e a sexualidade. Então, é essa brincadeira de reencaixar tudo. Então, hoje você pode ter a aparência de homem, se sentir mulher, mas gostar de mulher, mas gostar dos dois. Você pode se vestir de mulher, mas gostar de mulher, não gostar. Então, toda essa estrutura que a gente tem de sexo, de gênero, que é se apresentar como homem ou como mulher, e sexualidade, não é mais uma coisa linear ou 2 ou 3 combinações. É tudo que for possível. Por isso que hoje você tem todas as identidades. É binário, não binário, é tudo, fluido, é gênero, não é. Então, é uma coisa que é difícil. Dentro desse processo, que aí a gente vai falar da Érica Hilton na Câmara na presidência da Câmara da Mulher, e a gente aí esbarra também na religião. Porque quando a teoria, né, de gênero ela nega a biologia, ela vai usar esse argumento, né? A gente tem esse argumento, esse arcabouço teórico que vai dizer assim, não é o útero que te faz mulher. Porque se uma mulher tirar o útero, ela deixa de ser mulher? Justamente. Não, então não é porque eu não tenho útero que eu não possa ser uma mulher. Só que a palavra cisgênero e transgênero, ela se refere à biologia. Então, ao mesmo tempo que o discurso nega, a nomenclatura, ela reafirma. Hoje, eu costumo falar com as pessoas assim, o correto de se dizer são mulheres fêmeas e mulheres trans. Porque as duas são mulheres. Só que uma é fêmea e a outra é trans. A palavra cis, esse prefixo cis, ele significa destilado. E a palavra trans significa do outro lado. Do outro lado. Tem uma fala parecida dessa aqui, que a transição é quando a pessoa está em transição, ela está indo para o outro lado, né? A gente tem trans, de transatlântico, de ir para o outro lado. Então, é uma definição que o próprio nome traz. Esse prefixo cis, do cisgênero, é que está do mesmo lado do gênero. Então, por que você é um homem cis? Porque você nasceu num corpo de homem e se entende como homem. Quando a gente fala num corpo, né? Na verdade, você nasceu com sexo biológico masculino
e se enquadrou também com... Então, cis significa desse lado, trans significa do outro lado. Quando a gente tem mulheres, que a gente usa o termo mulheres cis, o correto é se falar mulheres fêmeas. Sim. E mulheres trans, que são do outro lado. Sim. E isso faz toda a diferença, porque as vivências, experiências com o corpo também são diferentes. Por ser fêmea ou não, a gente tem problemas de saúde, de corpos de fêmea e de corpos de machos. Algumas podem ser até parecidas, mas outras totalmente diferentes. Mas só sabia que o prefixo cis significa isso? Tem esse significado? Não. Cis e trans? Não. O trans eu aprendi contigo. Em um dos vídeos. Sim. Como eu tô te falando, cara, eu sou daquele tempo que eu me dou, sempre fui envolvido. Eu não ensinei na cara de candomblé. Sim. E como a nossa religião é, aqui acolhe, tão cedo conhecemos, mas com muito respeito. Sim. Tio, tia. Porque não, e dentro do candomblé Sabe, também, sempre teve muito carinho. o candomblé é uma religião extremamente inclusiva, como sempre foi, Sim. e esse preconceito ele acaba sendo muito quebrado, né? Porque as pessoas, desde criança, desde sempre que você entra, a gente convive, né? Com toda essa diversidade. Pelo outro lado, existe um respeito, sempre existiu. Sim. A brincadeira até se tinha quando acabava tudo, que tinha aquela brincadeira, que tinha uma brincadeira de pá, mas dentro do grupo de funções, etc e tal, nunca teve um tipo de queixa ou aborrecimento de meu pai ou do meu pai biológico de ter tido algum desagrado entre, sabe? Sim. Então eu acho que são assuntos interessantes. Eu acho que a posição dela é válida até aqui, mas pelo outro lado eu vejo também que acaba desvalidando alguma situação que eu não precisava desvalidar. A tua colocação foi muito bela. Fêmea, Trans. Beleza, até porque todas são mulher, não ficou mais bonito? Sim, sim. Agora, porque hoje a gente entende, né, que ser mulher, enquanto uma construção social, né, é esse maneirismo, é a forma de se vestir, é a forma de se expressar, né? Então, a gente quando tem nomenclatura mulheres cis e mulheres trans, a tradução literal é mulheres fêmeas e mulheres não fêmeas. Eu sempre admirei muito políticos que tentam fazer algo pela religião, por algumas pautas como essa que a gente está falando, mas eu me decepcionei. Sim. De uma forma, de uma pessoa que tem uma potência política e chega a um determinado lugar, que ela poderia utilizar esse poder para fazer situações um pouco, pelo menos o que me preocupa, que poderia ser melhor. A gente continua tendo. Não vou falar de só do preconceito e da homofobia. Sim. Mas a gente tem um índice ainda muito grande de homicídio Sim, de pessoas trans. De pessoas trans e todos. De todos. Tô aprendendo. De todos. Sim. Beleza. Poderia tentar um projeto de lei sobre isso. Poderia também ainda, nessa época, sabemos ainda que o mercado de trabalho ainda é escasso. Sim. Que até porque a maioria são cabeleireiros não é porque quiseram, não, é porque não tiveram oportunidade. E por que não buscar bolsas para faculdades? Sim. Hoje em dia a gente já tem a cota, né? A cota trans. Sim, tudo bem, mas a cota, se eu estiver errado, você pode me cobrar. Sim. É situações de reparação. Sim. A gente precisa entender que reparação passa a ser direito de um direito que já é dela. Eu tenho o direito de ter um ensino tanto quanto o branco, quanto tanto o Mauricinho. Eu tenho direito. Sim. Então, quando me dão cota... É assegurar o direito. Porra, eu não quero cota, porra. O direito Eu não quero cota. Eu quero ter uma qualidade de base de ensino, onde que a escola municipal do Rio de Janeiro aprova até o 3º ano, sem ler e sem escrever.
Porra, já para impedir que ele concorra com o filhinho do papai que estuda no Pentágono, porra. Então eu quero igualdade, eu quero que o Joãozinho, para lá do Muquiço, estude no colégio lá na comunidade, mas um colégio que ele lê, escreva... Educação de qualidade. Eu não quero saber se eu vou ter direito e cota. Reparação, direito para ser... Depois da reparação, não, meu direito é eterno. Agora, por que não buscar para os caras e para as meninas trans, ou de outra nomenclatura que seja, uma qualidade melhor educacional, profissional? Porque nem todo mundo tem o dom do cabeleireiro, não. Ela pode ser enfermeira, ela pode ser o que ela quiser, assim como você preto pode ser o que você quiser, assim como o outro que é branco pode ser o que ele quiser. Porém, mas vamos dar oportunidade. Então eu fiquei um pouco chateado, porque ela que está com a caneta e com o poder sobre as mulheres, independente de ser fêmea ou trans, gostou? Gostei. Fêmea ou trans, vou buscar por elas, pai. Vou buscar por elas, vou criar projetos aqui para não só a educação, mas para... Inclusive eu vou fazer o meu merchan do canal Africanizando, que é o nosso projeto Africanizando Educa, onde disponibilizamos bolsa de até 85%. Pai Alemão não sabia disso, já vai ser meu parceiro, até porque ele já é sócio do canal Africanizando, já ganhou a carteirinha. O espaço aqui vai estar aberto para ele vir fazer o que quiser aqui, mas que eu também vou pedir a parceria dele para levar esse projeto lá para o canal dele. Sobre o Africanizando Educa, que temos até 85% de desconto para graduação, pós-graduação, técnico, EJA, para aqueles que não terminaram o ensino fundamental e médio, e profissionalizante. Então, falando aí para as mulheres fêmeas e mulheres trans, que nós temos bolsa para vocês, até 85% de desconto, sem cota, sem Enem. É só falar assim, aí, eu sou seguidor do canal, eu sou amigo do Lemor, vai ganhar a bolsa. E aí vamos estudar, vamos fazer essa diferença, não vamos permitir que coloquem o pé no nosso peito, impedindo de deixarmos nós irmos onde a gente deve chegar, e muito menos ser o que eles querem que a gente seja. Essa é a diferença. Valeu? Encaixou aí? Então vem comigo. Falando em política, papai, como é que tá essa farsa toda aí de política? Lá só o pessoal sentado lá, o pessoal do Evangelho, e a gente tem visto aí que tem uma porrada de candomblessista que tentaram a vereança, nenhum conseguiu, ou só dois que estavam lá já e usaram várias paradas como cabide eleitoral. Porque eleitoral. Se tem, né? Hoje a gente ainda continua tendo, que é a intolerância, que tem 25 aí, eu acho, instituições que falam, mas ninguém junta para criar uma parada só para resolver, porque isso aí também vira motivo para campanha eleitoral, né? Assim como uma porrada de outras coisas aí que acontecem, enfim. O que o senhor acha? O porquê que a gente nós primeiros, vamos entender, temos força, conhecimento, educação para chegar lá? Temos. A gente tem grandes nomes, a gente tem pessoas que realmente são engajadas com as causas, mas de forma geral, eu já tenho abordado isso no canal algumas vezes. A gente se enfraqueceu enquanto povo. Enquanto povo, a gente se enfraqueceu. Se a gente for olhar historicamente o candomblé como uma religião que sempre teve, né, intolerância, perseguição, muito voltada ao povo negro, né, a nossa cultura, a cultura preta, essa cultura ancestral, o candomblé atravessou batida policial, o candomblé que eu falo assim, as religiões matrizes africanas não todo, superaram, né, batida policial, ditadura, perseguição, porrada realmente, sim, que destacava o cacetete de borracha e trouxe o candomblé até aqui. E a gente vai falar de uma geração que vem desse lugar, né, junto com o samba também, né, que o samba também, a cultura preta toda junta. Isso fez dessa geração uma geração de resistência. Então, isso eu falo sempre dessa época, desse tempo, né, quando a gente, que ainda os remanescentes, né, que a gente via essa
essa proteção mútua. Né? Quando a gente fala de... Às vezes quando a gente fala de união, parece meio utópico, né? Ah, não, mas sempre existiu, não sei o que, sempre existiu... Mas existiu uma proteção mútua. O candomblé protegia o samba estava junto com o candomblé, se a casa de umbanda dali fosse, você fazia... Hoje a gente estava até conversando sobre isso, né? Às vezes tinha aquela coisa assim... foi raspado para fulano na casa do ciclano, a pessoa emprestava a própria casa para raspar. Justamente. Hoje a gente chegou num lugar que a gente vive se atacando. A gente fala de umbanda, mas essa umbanda é branca, aquela é do Zé, aquela é do não sei quem, tu tá, não tá certo, não tá errado, tá não sei o quê. Lá não é babá porque não é mãe de santo, porque não é feita. Porque não é feita. Aí, tá entendendo? Mas isso é jeito, aqui não é jeito, porque o quê? Porque na matriz não faz assim. A gente vive o tempo todo. Gente, eu já vi na rede vizinha, lá no Tique-Tique, as pessoas brigando com que na África o acaçá é feito dentro da caneca. E que no Brasil faz tudo errado porque faz o acaçá enrolado em forma de bola. Então, hoje a gente parece... O ecó, né? O ecó em forma de bola, que agora tem essa nomenclatura, né? Você vai caçar aquela folha de milho branca e acabou. Você vai ser enrolada na folha de bananeira. É para um princípio, que as pessoas também nem sabem por que é enrolada ali. Né? E tem o ecó, que é enroladinho na mão. Bola de acaçar. Bola de acaçar. Nossa nomenclatura. Aí começa a vir tanta informação. Aí tudo serve para dividir. E desvalida. E serve para dividir. Então, assim, a gente perde força política. Porque a gente para estar discutindo. Em vez de a gente estar aqui discutindo, falando assim, gente, a intolerância quando vem, ela não quer saber se tu é quê, se tu é G, se tu é de um bando, se tu tem 7 anos, se a tua casa tá aqui com ar-condicionado no roncó, não. A violência vem na nossa direção. Então, hoje a gente não é mais povo, com que a gente fica teorizando a religião por dentro. A gente mesmo vai corroendo tudo. Então não tem mais essa unidade para ter força política, que é diferente do evangélico, né? Um pode estar lá falando em língua, o outro acredita, né, na língua, o outro não fala língua, um acredita em profecia, o outro não acredita, o outro faz cura milagrosa, o outro diz que não sei o quê. Mas eles não ficam se atacando por dentro. E diga que de passagem que é uma religião antiga. Sim. Porém, na minha visão, bem ignorante, ainda é menor do que a nossa, porque a nossa é gigantesca. A gente está falando de um continente. Tem muita gente que acha que a África é um estado, é um país. Não é. A África tem 54 a 59 países. 54 a 56. Mas acho que é 54. Eu sei que é por aí. É muita coisa. E que tipo? É costume, hábitos diferenciados pra caramba. Sim. Aqui que nós falamos tudo candomblé, como se fosse uma única coisa. Mas não é. Não é, pô. Banto, Angola, lá das Palmeiras, que foram os primeiros a chegar aqui, é uma coisa. Jeje, Dalmé, Fon, lá, é outra coisa. Os urbanos chegaram depois. Que também, cara, então é 1001 coisa para gente falar, eu sei absolutamente sobre, porque na raiz, qual raiz? Qual raiz? Eu quero entender qual raiz. E hoje, além dessa teorização, porque a gente vive uma teorização o tempo todo, né? O que o senhor fala é muito propício. Porque aí você faz um negócio aqui, aí vem um e fala assim, não, mas o nome não é este, porque segundo não sei o que da África e do não sei o que do Banto, isso daqui não deve ser chamado assim. Aí a gente cria uma polêmica em cima de um negócio que não, mas não é có, não é có, não é calçado. E que tudo é a mesma coisa. E que tudo é a mesma coisa, então. Tudo é, aparentemente, muita coisa serve para aquilo ali, porque o candomblé fez isso acontecer. Sim. Mas falar que é tudo igual não é. Mas acaba que a finalidade, né, que você fala, a finalidade, né, muitas vezes é a mesma. Sim, porque quando a gente falar que os urbanos, os orixás, tiveram a terra, tiveram vida, os inquis e os vodus não. Pô, mas eles que tiveram vida não está associado aos fenômenos da terra? Aos princípios da natureza, sim. Aos princípios da natureza?
Sim. Aqui, Catendê, Ossanha, Agué, não são as mesmas figuras, mas não é a mesma energia? Sim. O candomblé ele conseguiu sintetizar muita coisa. Por isso que ele é coisa rico, cara. nesse princípio ontológico. Por isso que ele é rico. Por isso que ele tem muita coisa que a gente precisa estudar, precisa buscar. A gente precisa nos conhecer, a gente precisa entender sobre a nossa ancestralidade, saber quem são os nossos ancestrais, primeiro, dentro da nossa árvore mesmo, biológica. Hoje eu quero falar bonito da biologia. Mas quando eu falo da biologia, é para lá dos cromossomos mesmo, lá de dentro. Sim. Entendeu? Quem é teu bisavô, teu avô? Porque agora tá vindo um assunto aí que também vai dar polêmica sobre os brancos negros, né? Tô sabendo. Que agora tá uma coisa que não, fulano é branco, porra, não tem orixá, o fulano é branco, não é do candomblé, não deveria estar. Mas não sabe que nós aqui no Brasil somos uma miscigenação tão grande. Sim. E que se tem pessoas ainda brancas mesmo, mas que são mestiças. Ela só puxou a branquitude europeia da avó. Sim. Porra, mas o avô era escurinho, pai. Só que puxou, mas essa ancestralidade dessa pessoa não válida? Não é válida? É viva. Mas já está começando esse lema aí, que não pode. Já ouvi falar que branco não tem nem ancestral. Pô, pai, mãe e avó, pai, ancestral, já é o que eu fiz ontem, já é ancestral. Se a gente falar de atitude, já fiz algumas atitudes ancestral ontem. Ancestral vem de lá, vem de trás. Sim. Mas quando a gente fala de ancestralidade, a gente tem que começar a falar da nossa parte biológica. Sim. Tataravô, avô, pai e mãe. E aí, isso é da minha vida aqui. Vamos falar de espírito? Sou brasileiro? Índio? Sim. Os africanos. Os negros, os europeus também. A gente é formada por essa tribo. Os índios, justamente, né? Os próprios. O branco, índio, negro. Escravizados. Sim. Beleza. Mas e o orixá? Aí já é uma outra história. A gente também tem ancestralidade africana por conta dessa miscigenação, porque a gente tem povo brasileiro, mas também teve esses escravizados que alguns deles foram nossos ancestrais também. Sim, e a gente quando vai falar dessa construção do que é essa identidade brasileira mesmo, eu costumo falar muito isso para as pessoas, para a gente também precisa esclarecer isso. Quando a gente fala assim, o Brasil é formado, né, a gente falando de etnia, né, de brancos, né, que são os europeus, negros e índios. Mas aí a gente tem que olhar para isso também e entender que quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de povo indígena, não é só um povo indígena. Tem vários povos indígenas com culturas diferentes. Aí quando começou a falar, tem o negro. Mas o negro, quando vem da África, a África não veio uma cultura só. Vieram várias culturas. Com várias paradas ali dentro. Então, aí quando chega aqui, o que ele vai fazer? Vão ficar perdidos? Várias culturas. Não, vamos E quando a gente fala do branco também, quando a gente fala desse branco europeu, a gente também não está falando de um branco só, porque quando a gente fala da Europa também, quando a gente fala de povo cigano, os ciganos também vêm da Europa, que é outra cultura, que não é só uma cultura dominante. Já desses eu estava... Ciganos indígenas, que chamam também, numa outra parte dos encantados, indígeno. Então, da pagelância, tem a pagelância também, que é uma outra. Enfim, tudo é muito grande, cara. É muito grande. E as pessoas estão apontando, botando o dedo, que é o bacharel da coerência exata do músico. Hoje, uma coisa que, em muitos momentos, eu tenho falado sobre isso, porque muitas vezes as pessoas também elas conduzem os assuntos e a discussão, elas já começam de forma equivocada. Então, assim, infelizmente dentro da região, muitas pessoas não se preocupam em estudar. As pessoas elas querem receita de fazer santo, receita de ficar rico, receita do ebó. A gente tem que falar dessa África também plural, e ela é plural não só nesse sentido, né, das várias
das várias etnias, cultos, né, cosmovisões, essa coisa toda. Mas nessa pluralidade religiosa também, né? Porque o cristianismo, ele chega na África antes do branco. Porque quando a gente já vai falar que Jesus nasceu, que a família fugiu com ele, fugiu para o Egito. O Egito, sim. Que é ali na África. Claro, porque as pessoas... O cristianismo... E tem gente que não sabe que o Egito é África. Exatamente. O cristianismo, ele chega na África antes do branco. Então, muitas vezes, quando... né? E depois chega o Islã, os muçulmanos. Sim. Quando o branco vem, o branco ele não leva o cristianismo para a África, ele leva a igreja. Sim. Que são coisas diferentes. A instituição igreja que chega lá e deturpa, e tem toda uma... Então, hoje, quando a gente tem essa discussão também em rede social, que as pessoas falam muito de decolonialidade, as pessoas começam a atacar tudo que a gente fala assim, gente, mas o Cristo, o negro também, ele conheceu o Jesus na África, porque o Jesus, quando nasceu, a família dele já foi se esconder com ele na África. Com 12 anos. A Januária é uma menina... Então todos os outros falam, não, mas é porque o branco que a igreja... Eu falo, não, mas o cristianismo, o Cristo não chegou lá. A gente tem um histórico de opressão que não tem a ver com a mensagem nem com a figura do Cristo, com a figura da igreja. Justamente. A Januária, se eu não me engano é Januária, uma menina africana, sim, que acho que mora no Brasil, e tem um canalzinho lá. A garota não sabe, assim, candomblé. Sim. Foram perguntar ela sobre matamba, ela não sabia o que é, porque na cultura dela, talvez ela nunca ouviu ser outra coisa, por conta do costume, da nomenclatura, enfim, disso tudo. E ela fala sobre isso. Sim. Ela fala que lá na África, quando fala de espiritualismo, espiritismo, sim, é cultural, todos são. Sim. Aí depois, ou você é cristão ou muçulmano. Sim. E todos se dão. Mas sobre a espiritualidade, sobre ancestralidade, todos africanos cultuam. Sim. De alguma forma. Religião lá é o Islã e o cristianismo. E aí, quando a gente parte já para um outro lado sobre a própria ida de Jesus para lá com 12 anos, se não me engano foi com 12 anos. Não, antes, na história bíblica, os reis magos, ele sai fugido, né? Maria tem os reis magos dão um presente e eles fogem, né? Sim. Aí há mitos de que ele ficou escondido na África até os 12 anos, né? Que é quando ele reaparece. Assim, e sobre algumas situações que historicamente se diz, né? Sobre a própria Bíblia, sim, Levítico, ali já vai falando. É outra coisa também que, os negros só quer falar no Novo Testamento, que é o que eles querem falar, né? Sim, sim. O Antigo Testamento tem mais informações um pouco diferenciadas, sim, e bem explicativas, mas não interessa a igreja. E está lá em Levítico o sacrifício animal do cordeiro, os grãos que passam-se no corpo. Sim. A gente tem lá sobre o próprio Judá, que também se tinha sacrifício animal, sim, através do próprio Jesus. Sim. A ordem dele. Aí você vê Jesus já simbolicamente, né, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do sacrifício. Justamente. Aí também já vem falando das alquimias, ou magia, ou macumba, ou feitiço, tudo a mesma merda. Exatamente. Aí tu cospe no chão, passa mal, bota o dedo no olho, voltou a enxergar. E quando a gente fala do cristianismo, né, que o cristianismo, né, é a sucessão, quando a gente termina em Cristo, é a sucessão dessa história, né, que começa aí. E a gente tem que atentar também, quando você fala disso, do grão, do sacrifício, que o cenário onde a Bíblia é escrito, ele não é um cenário europeu, depois com Paulo que vai para lá. Ele é escrito na África e naquela... Sim. Na Ásia, né? Um pedaço da Ásia ali, né? Quando a gente fala, então, ela reflete muito essa cultura. Justamente. Né? Então, muitas vezes, quando dentro desse assunto de decolonialidade, e que muitas pessoas falam assim, o candomblé é escravagista, porque ele tem uma estrutura colonial. Mas muita coisa remete à cultura que é desse território. Sim. Dali onde a Bíblia também foi escrita, nesse
asiático ali, Sim. que pega aquela parte, né? Como comer com a mão, que é uma coisa cultural. E você vai lá para cima também do país nosso aqui, os antigos também. O meu pai mesmo, biológico, ele fazia, chamava-se tutu, né? Ele fazia um feijão fresco, com bastante carne, porque ele era baiano e gostava de comer bem, e ele botava farinha, aquele feijão grosso, chocolatado, botava farinha e ia mexendo com a mão e fazendo de bolinho de farinha, e aquilo cheirava, cara, e a gente ficava igual cachorro, igual vitrine de galinha. Aí ele chamava, ou ele, ou a avó, ou o tio, pra tacar, botava na nossa boca também. Compartilhava. E a gente, eu já não peguei, eu já era carioca, eu já não tive não tinha essa cultura. Sim. Mas lá tinha. Outro dia eu estava falando ainda sobre esses clarins no candomblé. É novidade aqui. É verdade, é verdade. Até porque eu, em 81, eu fui em algumas macumbas em Salvador, em casa de parentes meus, consanguíneos, que é de lá. Como eu falei, meu pai era baiano, que já se tinha. E outra, era a cerimônia toda. Era tipo solfejos e notas do cântico. Sim. Entendeu? Pô, então, eu acho interessantíssimo essa situação. Problemas estão na teoria ou no entendimento? O que tu quer dizer quando você fala isso num vídeo teu lá na Rede Vizinha? Tá na teoria. Tá na teoria. Porque o candomblé e religiões de matriz africana, de forma geral, elas sempre foram religiões de vivência, de empirismo, de se aprender na prática, né? A sabedoria, ela vem da vivência, não existe sabedoria sem vivência. E hoje tudo é extremamente teorizado. E quando eu falo da decolonialidade, por exemplo, que é um tema assim que eu acho que as pessoas deturpam muito, eu fico muito louco com isso, fico louco com a loucura que o povo fala. Porque a decolonialidade, a gente vai falar da busca ou da retomada, que é um termo indígena, cunhado pelos indígenas, dos saberes, da forma de se fazer. E aí a gente tem esse problema que tudo que o povo acha, que eu estudo, a decolonialidade ainda não trata disso, que tudo que eles falam. Tem que tirar Jesus do Gongá porque isso é do branco e a gente não gosta de branco. Tem que tirar Jesus do Gongá porque isso é da igreja, o cristianismo, porque o preto velho, se ele pegar um rosário, vamos decolonizar. Só que não é sobre isso. Então hoje, isso também já virou um produto, que todo mundo está vendendo uma coisa. Aí eu falo sempre isso, eu falo, gente, quando a gente está falando em decolonialidade, a gente está falando em retomar a nossa cultura mesmo, de fato, os nossos saberes, as nossas formas de fazer, os princípios de conhecimento que a gente tem. Então, papai, é uma coisa assim que a gente precisa pensar sobre isso. Porque muita gente faz o seguinte, então, como eu posso te exemplificar? Vai lá e tira Jesus do Gongá e fala, decolonizei. Mas se você está dentro do teu axé, mesmo que na função, e tá todo mundo bebendo Coca-Cola, você não está decolonizando. Sabe por quê? Porque se você tiver um processo decolonial, você vai tomar suco de laranja, suco de limão, ou vai bater um suco de melancia. Você tá entendendo? Porque essa Coca-Cola também já é cheia de química, cheia de açúcar, tá fazendo mal. Isso não faz parte da nossa cultura. Não adianta você estar num processo decolonial, que você fala, mas o Yaouro vai mais à missa, mas eu não me benzo mais, ou qualquer coisa. Mas sabe o que acontece? Você só conhece 3 folhas desse santo. Mas se você pegar e perguntar assim, essa folha aqui de abóbora, dá pra gente fazer alguma coisa? Você não sabe se aquela folha é rica numa vitamina. Os avós da gente, eles conhecimento. Pega a folha de bertalha, faz com ovo, a rama de batata serve para aquilo. Se tu fizer esse chá com não sei o que, com essa folha serve para isso. Isso é conhecimento. Isso é decolonial. Porque não adianta a gente... Tá entendendo o que eu tô te falando? É quando a gente fala em resgatar esse saber. Né? E a teoria, porque tem coerência sobre aquilo que já se praticava. Exatamente. A Novalgina só é comprimida por conta da erva. Por conta da erva. Então é mais fácil ir no hospital e comprar do que você plantar Aqui eu tomei muito Alomã, pai, para dor no estômago. Exatamente. Se tu reclamava, tá com dor, Alomã em boldo. Espirrou, capim-limão. Não sei o que, toma isso daqui.
Porque o decolonial, esse movimento de decolonialidade, ele não está só ligado na estética. Hoje em dia a gente não usa mais, como é que é? Anágua para ficar igual um bolo, porque isso é a roupa europeia, que era referência da princesa. Tiramos, estamos decolonial. Não, você não está decolonial, você tirou a anágua. Porque o movimento de decolonialidade é praticar esses saberes, é retomar esses saberes. Que é a tradição aqui da nossa cultura, independente de ser um tradicionalismo nosso. Exatamente. Porque lá na Nigéria não é assim, mas desde o momento que foi introduzido por eles aqui, assim, porra, não tô nem... A vela, então, não acende mais vela não, pai. Porque a vela também é colonial. A vela é colonial. Mas aí, aquela pessoa, ela tirou tudo do colonial. Aí se tu perguntar assim, tô com uma dor no estômago, conhece uma erva que eu posso tomar um chá para dor no estômago? O Iaô tá agitado. Você sabe um chá que você pode dar pro Iaô? Tá entendendo o que eu tô te falando? Então, a retomada desses saberes. Vamos descolonizar. Tá com uma dor de garganta. Você não conhece uma erva. E são saberes que vieram com o povo, tanto indígena quanto com o povo negro. Que as vozes da gente, se você for no Nordeste, onde a cultura indígena ainda é muito mais presente, as pessoas sabem uma garrafada, sabem fazer um chá. Lá, não vê o peso lá. Exatamente. Pô, vai lá ver a erva, dá com pau lá e pra tudo. Decolonialidade, retomada, é isso. E usam bem, tá? É isso. Lá tem prática de uso de erva para chá, para garrafada. Porque é o conhecimento que está para além do culto, é o conhecimento que está ali para a vivência. Descolonizar o nome? Decolonial. Decolonial. Vamos lá, decolonial. Povo de Xangô, não bebe mais Coca-Cola porque tem nó de cola. Tô certo? Não. Nó de cola, o que? Não, o Bi no Xangô não come? Maravilhoso. Coca-Cola, não toma Coca-Cola. Pode ser, é isso? É isso? Não, não. Pensa de ser burro, não é isso. Mas é dentro do espaço. Não, as pessoas ficarem se bitolando que não pode, que isso. E perder a identidade. Dentro do espaço de terreiro, né? De que forma a gente está realmente fazendo a retomada desses saberes? A gente ficou decolonial só porque tirou a água? A gente é decolonial porque quebrou a imagem do Jesus? Justamente. Perdeu saiu do negócio. Me basta. Então, não é sobre decolonialidade, é sobre a retomada desses saberes. É você, para além daquilo, você saber uma medicina, né? Uma homeopatia. Homeopatia que fala? Homeopatia, né? Homeopatia. O próprio... Tem esses conhecimentos. Fitoterápico, né? Que é quase a mesma praia, sim, mas a homeopatia ela usa mais uma coisa mais química através das ervas, né? E a fito é natural mesmo. Sim, então é fito. É fitoterapia. Eu fiz curso de fitoterapeuta. Ter conhecimento do que é a nossa cultura. Não um curso profissionalizante. É grande, é acadêmico. Porque eu sempre gostei de mexer e depois descobri que o próprio meu Odu traz magias, ervas e tudo, então eu sempre gostei muito. E a importância, cara. Sim. Tem importância para tudo. Às vezes fala assim, porque não sem folha, mas as pessoas também não querem. Não querem aprofundar, pô. É a gente agregar culturalmente, mas não é culturalmente só com relação a divindade, a rito, a culto. É reconhecer, é se reconhecer, a fazer a retomada dessa cultura mesmo. Não, e até utilizar na tua vida do dia a dia. Exatamente. No dia a dia. Exatamente. Até porque, pô, não adianta tu querer fazer uma lá em casa igual do candomblé, da tua roça, que não fica igual. Sim. Pô, mas a gente não tem só na Semana Santa na Bahia que se faz, que é o Lula Vatapá, isso. Sim. Não temos costume de comer. Né? Agora pode ter outras coisas, né? Recolhido, né? Que eu tenho que comer bem. Agora tem que comer bem. Porque lá no outro lado já tem isso. Tá legal, tá tudo bem. Certo, tá tudo legal. Tá, pô, mas vai falar pra eles que eu não tô. Não, tu falou que dá e não dá. Eu tô com esse quadro aí no canal, eu pergunto, vocês respondem, eu boto o meu ponto de vista. Sim. Porra, se a culinária não fazer parte da ritualística, eu já não sei mais o que faz. Sim. Porque a culinária
sempre foi comidas de orixás. Inclusive aqui em casa se tem cardápio específico do quiabo, da batata doce, né? E daí ele faz parte a gente tem 4 ou 5 refeições diárias, cara. Sim. Só que são da ritualística. Sim. No início tem os denguês, depois tem os acaçais, tem as canjicas. Sim. O mate, o chamate, que isso aí são o de jejum, ou o midundu. Enfim, o midundu não tem muito, o midundu é café. Enfim, tem os da ritualista da manhã e da tarde, que é o nosso café da manhã e café da tarde. Sim. Tem o almoço, a janta e a ceia. Aqui em casa, 10 horas da noite ainda tem aquele cardápio maravilhoso que você se adapta, uma maravilha, meu irmão. Senão tu vai passar fome, porque não tem outro. Sim. Tu sai daqui falando japonês, que tu come arroz e arroz. E arroz com acaçé, arroz com frango na macumba, arroz com quiabo, arroz com um peixe, dependendo do dia também. Enfim, faz parte. Não adianta tu ser empresário, ser do TikTok, que vai comer bife com batata frita e Tom Mac, pai, porque não vai, pô. Então você pode comer 5 vezes, não. Pode comer, só que por dentro dessa parada aqui. Sim. Pô, mas eles querem lá, então bota, pô, problema, não tô nem aí. E ainda vai ter gente que vai... Mas se tirou a água, E se tirou Jesus do Gongá, o resto tá valendo. Mas a gente tá numa modernidade. E falando em modernidade, Candomblé é antigo para moderno. A gente acompanha a modernidade dos séculos em algumas coisas. Eu vou falar do meu ponto de vista, se eu concordo ou não, acrescenta e me bate. Por conta dos séculos, que, óbvio, hoje agora, se manter lá o rondeme com o chão batido, beleza. Mas se também tu jogar uma aguada, também tá de boa, porque a gente agora pode botar o negocinho lá. Mas pô, ali tem que ter um pinico. Não, mas aqui pode botar aqui pelo menos um vaso sanitário, porque tem esgoto aqui. Pô, pra ele também ter uma privacidade e a liberdade, não precisa ninguém, pô, vai ficar essa moscarada aí, pô, até porque aconteceu também 2 abortos, né, que trouxe tanta infecção na genitália das mulheres. Sim. Que diga que de passagem que muitas delas antigas, o que mais tinha era corrimento, por conta dos banhos cheios de tapuru, e que depois, com a modernização, se começaram a trabalhar as ervas frescas e até continuaram com 3, 7 dias, no máximo 16, 21, mas depois descartava e fazia outro, beleza? Isso válido? Ou essa modernidade aí faz parte dessa parada que tu tá falando, que agora dessa novidade, que eu tenho que anotar esse nome. Fala de novo, fala de novo. Qual é a palavra? Decolonial? Decolonial? Amanhã eu vou fazer um trabalho sobre decolonial. Decolonialidade, é isso aí, vale a pena. Decolonialidade. Pai, isso aqui eu vou estudar muito. Eu quero ficar expert nisso. Porque, e outra, Coca-Cola jamais. Pão de Xangô não vai beber mais. A gente tem que acompanhar os avanços do mundo. Porque cultura é uma coisa viva. E a religião, toda religião, né, ela precisa dar resposta, né, ela precisa interpretar o mundo. Se o mundo muda, a gente vai ter que reinterpretar ele a partir da nossa cosmovisão. O que a gente não pode perder é o sentido das coisas. As coisas têm um sentido para serem feitas. Então, por mais que a gente adapte ou que a gente precise adaptar, e é preciso esclarecer uma coisa que as pessoas confundem. Adaptar não é a mesma coisa que transformar. Adaptar é quando a gente mexe na forma. Transformar é quando a gente mexe na essência. A gente troca. Quando a gente transforma é outra coisa. Então não perde a identidade. Exatamente. A gente precisa aprender a adaptar, porque o tempo exige isso da gente. Mas adaptar é manter a essência, manter o sentido. Transformar
é mexer na essência. A gente não pode transformar. Então, quando a gente fala assim, mas quando eu falo, na minha casa tem um cardápio, ele pode comer à vontade, mas eu tenho os elementos certos, porque aqueles elementos, eles têm uma essência e eles fazem um sentido para aquilo ali. A gente não pode mudar o sentido das coisas, né? A minha pombagira chegar de asa delta ou de paraquedas é transformar ou adaptar? Ai, papai, eu vou te falar, isso é um assunto tão difícil para mim. Aí você mexe no meu ponto fraco, porque eu não concordo, mas eu gosto. Eu não concordo, mas se tu me chamar, eu vou. Pode. Eu gosto. Pode, eu acho o seguinte. Eu gosto. Eu sou de os outros falam assim, mas a pombagira tem que fazer festa no barco? Ela tem que chegar de carruagem? O cara vai falar, ela me deu condição, eu fiz. Aí tu fala assim, eu vou falar, eu acho que não, eu acho que eu tenho conservadorismo, eu acho que não deveria. Mas se me chamar, eu vou, porque eu adoro fervo, adoro, eu gosto. Eu também vou. Se eu falar pombagira que tem, eu sou apaixonado por essa pombagira. Eu vou lá, eu curto, eu falo, gente, pelo amor de Deus, você é melhor pra conhecer essa senhora. Gente, mas ninguém me chama. É uma coisa, um negócio do boi, assim, que ela dá umas cabeçadas. Eu amo. Toda vez que eu vejo aquele vídeo, eu vou lá e comento. Falo, gente, me leva pra conhecer essa senhora, porque eu gosto. Não, apesar que tem algumas situações ali que são culturais de alguns lugares aí, que talvez nós não temos nem conhecimento sobre aquilo. Tem algumas paradas que... Não, essa é aqui do Rio mesmo. Sim, mas tem algumas coisas que tu olha, você fala assim, quando tu vai buscar, tu fala assim, não, eu já vi isso, eu soube disso e tal. Mas tem outras que saem muito fora da situação. E uma outra coisa que eu queria abordar aqui também agora. Ultimamente eu venho falando de novo, e isso aí, Babá, é uma questão realmente de educação, cara. Educação. Eu acredito muito, mas eu preciso que as pessoas ouçam isso com carinho e tenta. Eu não estou querendo que eles virem evangélicos de pegar a galinha, cortar, mandar assar para levar para morador de rua, não. Sim. Não é isso. Eu, particularmente, se eu aderir isso, que eu já faço algo parecido, mas se eu aderir isso, eu vou levar para um outro lugar a não ser para morador de rua. Eu tenho outra forma de fazer. Mas eu acho um desperdício e uma falta de respeito para aqueles que não são da religião, e até mesmo para os que são, aquela podridão de sujeira na porta do cemitério no dia 2 de novembro, aonde as pessoas não podem visitar o seu ente querido, tem que ficar pulando alguidar com cabeça de porco, chifre de viado, cabeça de galinha, alguidar com farofa, perere pão duro. E eu já falei aqui que a gente poderia nos juntarmos lá na casa do fulano, vai cortar lá pro Exu, corta na segunda, fulano corta na terça, outro corta na quarta, corta a galinha do Lavite, não quer deixar aí para fazer as coisas de casa, não que aqui é self-service. Beleza, vamos limpar tudo, lavar, papá, botar as comidas e vamos levar para algum lugar para dar para quem tem fome, que isso é religião. A gente tem que comer da caça. Ponto. Mas para que deixar lá? Para que virar evento? Qualquer dia, se já não estão vendendo bebida lá, no dia 2. Eu acho que já estão até vendendo. Bebida para quem? Para os transeuntes? Para as pessoas que vão, porque lá... sim, mas tem barraca, tem tudo, tem barraca. As barracas antigamente, era de vela e flor. Hoje não. Hoje tem cerveja, tem salgadinho, tem comida, tem tudo. É um evento. Virou um evento. E um evento no calendário do Rio de Janeiro. E tomare a Deus e ao Lodumare, que eu estou rogando que o prefeito também bota como um feriado extra, dia 1º, em homenagem aos Exu. Aquele evento ali do patrimônio. Tem que ser, sabe por quê? Virou um evento. Já é uma identidade cultural no Rio de Janeiro, porque a pessoa já pergunta logo, e te adora pro cemitério? Justamente. E agora, independente de entrar ou não entrar, por conta de A, B, C, D e proibição e bebê, ninguém mais quer mais entrar, é tudo lá fora. É tudo lá fora. Só que a gente precisa também entender sobre as pessoas que vão, as pessoas que se incorporam, para evitar o que vem
acontecendo nos últimos anos, de Tu sabe Pombagira, que eu fui, né, ano passado, né? Eu não cheguei a ver o material que Eu fui tu foi lá para Ricardo. no ano passado. Isso, 2 de novembro. E aí tu chegou a ver as porradas Não, que teve? não vi nada não. Teve porrada, Não vi nada não. Mas Vi depois no vídeo. Mas teve. Eu vi Esse ano, nos no vídeos. outro ano, teve porrada e acabou em homicídio É, do Machado. sim, sim. E agora foi só porrada, não sei se acabou em mais alguma treta depois. E aí? A gente Maria precisa Padilha dessa pode conversa. sair na porrada com a Mulambo na porta do cemitério por algum problema entre elas ali? Elas podem levar esse problema pra lá ou é um dia santo? Eu não acho que seja dia santo. Acho que Descolonialidade. Gostaria da decolonialidade, se isso também eu gosto da festa no cemitério, dia 2 de novembro, tá? Acho que virou, de fato, um acontecimento, um evento, já é quase uma identidade aqui do Rio de Janeiro. Histórica, diga-se de Sabe, é uma passagem. identidade, isso virou uma cultura. A gente já pode dizer que a gente tem uma tradição de se cultuar Exu na porta do cemitério, tá? Muito particular aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que eu respeito. Vou ser muito sincero, eu gosto. Acho que as pessoas perdem um pouco do limite, né? Que aí já é uma coisa também da orientação de quem está acompanhando, da casa, da incorporação, da preparação do médium. Mas também acredito que a coisa cresceu num ponto que hoje deveria ter alguma forma de organizar. Sim. E vou te falar, o evento. Tá? Eu não sou a favor... Deixa eu só pegar um gancho aí. Eu também gosto por conta da divulgação da nossa religião. Eu gosto. Inclusive agora tem um projeto das giras em praça. Sim, sim. Se for, eu ainda prefiro a gira em praça do que a incorporação nos pagodes. Sim, sim. Porque quando você vai para uma gira, você canta para isso, dá comida a isso, faz determinados preceitos, e que se tiver incorporação ou não, bem, você está fazendo um culto público, que a Constituição nos dá direito, mas espero que não vire evento. Por quê? Porque para se ter evento, seja ele pagode, lambada, forró, tem que ter organização. Mas eu acho que é o que precisa ser feito, Ricardo. Senão, vai ter mais problema que já tem. Eu acho que é a organização. Precisa ser organizado. Será que precisa montar um grupo? Eu vou te falar assim, uma série de coisas. Por exemplo, o próprio policiamento. Eu acho que hoje, para a gente ter, né, essa tradição, esse costume de já ter esse culto lá, deveria ter apoio da Guarda Municipal. Não, uma viatura de polícia mesmo. Disponibilizar uma viatura de polícia para ficar no local. Eu acho que tem que haver uma conscientização quando a gente fala não só da quantidade de matança que deixa, que gera aquela sujeirada toda. Aquele problema todo. Garrafas de vidro também, a gente tem esse problema. Né? A organização, eu acredito que precisa de fato de uma organização. Acho que a festa é válida, acho que a data se tornou emblemática. Sim. Não acho que a data, né, dentro desse calendário de Umbanda, né, que é Exu Umbanda, né, tenha essa significância voltada para Exu, mas é uma tradição já, mas precisa de ordem, porque realmente a gente vê que tomou uma proporção que talvez não tenha se esperado. Isso é verdade. Mas eu, particularmente, não demagogia, não. Eu gosto de uma parte cultural. Eu sempre fui muito apaixonado pela parte cultural da religião. Sim. Sabe? Só que a gente precisa ter muito cuidado, porque uma vírgula generaliza, em vez de ser uma beleza, uma negação para a nossa religião. Sim. E, ultimamente, infelizmente, não está trazendo boa coisa aquilo ali. Não está trazendo. Por conta dos acontecimentos. O Traupson não estava lá, não viu. Mas alguns outros foram. E as pessoas. Tem vídeos na internet. Muitas das vezes sem a intenção de. Ou com a intenção até de viralizar para arrumar uma moeda. E acaba, infelizmente, deixando mais feio ainda a religião. Sim, a gente tem esse problema, né? Muitas vezes, como o senhor falou no começo aqui da nossa conversa, a internet seria um canal que nos daria a oportunidade
que dá a todos, né, oportunidade de fala, mas nem sempre isso é feito de maneira muito coerente e inteligente. Da mesma forma que ali poderia ser uma expressão religiosa, né, de referência, trazer um respeito, acaba que o efeito colateral muitas vezes é maior do que o efeito positivo. Eu andei vendo também lá nos seus conteúdos sobre algo de acadêmica, mas é voltada a essa parte que nós já falamos aqui, sobre a origem, aquela parada, né, toda de ter uma coerência um pouco mais profunda e ser uma verdade que talvez o povo não conhece. É essa a visão de tu pedir de uma forma carinhosa, deles buscarem o estudo, deles buscarem realmente sobre aquilo ali, em vez de estar falando aquilo que para de rir, começando aí. Eu hoje questiono muito essa teorização ou esse academicismo que a gente tem dentro da religião, porque eu acho muito curioso que hoje, quando você abre um vídeo qualquer, né, nas redes, a pessoa já vem te dando uma carteirada Sim. Que eu que sou historiador, que eu sou sociólogo, que eu sou não sei o quê, que eu sou formado não sei o que lá, que eu fui para África fazendo... Quando a religião, na verdade, ela é feita da vivência. O fato de fulano ter 5.000 diplomas não garante que ele tenha conhecimento prático da religião. Justamente. Ele conhece teoria. Ele leu o mapa, ele foi na África, ele tirou foto. Justamente. Ele vai levantar uma tese acadêmica, porque qualquer um pode fazer uma tese acadêmica. Então, eu acho que... E baseado lá. Exatamente. As coisas de lá. Não das coisas de cá. Nesse academicismo, nessa teorização, a gente acaba priorizando, né, esse como é que fala? Registro histórico de forma muito fria. Os nossos abaixo, os nossos mais velhos que estão aí, muitos eram semi-analfabetos, analfabetos, e o conhecimento do candomblé, que é a oralidade, é transmitido não só a partir desses saberes, mas da experiência, da vivência que se tem. Né? Porque a gente estava conversando, não adianta eu arrumar um livro, eu arrumar uma apostila, e eu ler lá todos os versos de Ifá, porque se amanhã eu pegar para julgar, o conhecimento ele tem que ser construído. Sabedoria não é conhecimento. Não é conhecimento. Tu pode ser culto pra caramba, mas se não pôr a prática e ter a coerência Exatamente. Da interpretação do teu conhecimento. Exatamente. Para não falar besteira. Até o senhor sabe que isso acontece em Ifá, principalmente? Mas conhecimento precisa de supervisão, pai. Ninguém conhece, ninguém constrói conhecimento sem supervisão. Porque isso vem da interpretação também. Porque senão alguém tem que falar, pô, não, vocês têm que chegar num acordo aí, porque nisso fala sobre isso, só que tu tá levando para lá. Exatamente. E o Marcelo está até levando para cá porque é um lugar mais certo. Por quê? Porque o rio Irilé começa aqui, vai lá para o rio Xu, e aqui começa as aldeias de Ibo, onde a primeira é Ibu Alamu, as outras tem a Ibo também Majô, que Ibu Alamu é a terra de Chapanã. Por isso que tem esse negocinho daquele negócio de Oxóssi, né? As pessoas não sabem muito, mas é isso. Mas tem que ter alguém para direcionar. Tem. Porque senão foge da parada, porra. E também a gente tem um outro lugar. A cabeça dos outros, a vida dos outros, não é lugar de ninguém estar arriscando nada. Porque quando você não constrói um conhecimento supervisionado, você está indo a roleta russa. Pode dar certo ou não. Justamente. E a vida dos outros não é isso. Né? Então, não adianta a gente ter toda essa teorização, porque na etimologia da raiz, porque eu não sei o quê, porque eu fui na África, porque a tribo do não sei o quê, porque o verso do Ifá está aí na prática. Você sabe colocar isso em prática? Porque teorizar é muito fácil, decorar livro. Eu acho que hoje a religião, com esse acesso dessa juventude à informação, que informação não é conhecimento, formação e informação são dados organizados. Conhecimento é você saber lidar com a realidade, mesmo quando as condições não forem perfeitas. Então, existe essa teorização. Hoje as pessoas elas desvalorizam o conhecimento empírico de quem viveu, um mais velho que não sabe um termo, um mais velho que não sabe a diferença de África subsaariana para a África Central.
Porque a pessoa teoriza tudo. A gente vive uma religião teorizada. Eu queria lembrar, fala, não vou conseguir, mas eu sei que uma coisa é você saber que o tomate é fruta. Uhum. Né? Outra coisa é você saber aonde que ele se encaixa. Aonde ele se encaixa? Eu acho que é mais ou menos sim, isso. Sim. Porque tem muita coisa que pode ser entender e falar e tudo e não ter uma utilização ou deixar de utilizar ter de uma utilidade. Forma tal porque eu vi ou eu aprendi. Sim. Porque agora não adianta eu ver que o teu logo tem uma concha desse tamanho, lindíssima, e eu comprar uma, botar no meu, porque o teu e eu não saber o porquê que tá. Exatamente. Sabe lá o motivo que tá no teu, a necessidade que tá no teu. Será que é mesmo do meu? Se não, meu pedir também, porra. Sim, sim. Não, mas vou botar porque é bonito. Sim, Mas como é que funciona? Acaba que é informação. Hoje as pessoas elas vivem de informação. As pessoas elas praticam as coisas de informação. Esse socialismo, né? A sua formação é? Eu faço ciências sociais, sociologia. Sociologia. Dentro de uma seria, ela é bem aproveitada. Sim, porque a sociologia ela estuda esse comportamento humano dentro da sociedade e da forma com que a gente interfere na sociedade e como a sociedade interfere, né, em nós mesmos, nas nossas escolhas, de como nós nos posicionamos. Então, a cultura tem esse poder muito forte, né, de nos influenciar, e a cultura enquanto esse movimento vivo, né? Que a cultura ela é viva, ela é adaptativa, ela absorve, ela cede, e isso é de total importância, porque quando a gente fala da nossa religião, né, que ela vem de uma outra cultura que se junta com outras culturas daqui, é esse movimento, quando o senhor fala assim, o candomblé é muito grande, porque eu não posso olhar por esse lado, ele sofre influência disso, mas esse conhecimento vem por conta disso. Mas isso aqui não tinha na África, mas a gente tem que entender que o candomblé aqui juntou com esse entendimento do negro muçulmano, juntou com um banto daqui, juntou com um índio. Então eu entendo por que eu posso acender uma vela, porque a sociologia ela vai trazer para a gente também essa visão, né, de como a cultura, quando a gente tem contato com outras culturas, como a gente se reconhece ali, o que a gente absorve, o que a gente cede, como essa cultura vai se transformando. Então tudo isso é de uma importância muito grande. Porque enquanto a cultura é viva, né, a gente fala assim, a cultura é uma coisa viva. E o tempo, né, ele força as culturas a se adaptarem. Da mesma forma como eu falei, o candomblé ele vai se adaptando culturalmente. Né? Então, quando eu falo, Marcelo, que a educação seria o alicerce para que eu seja mais culto, mais social, mais intelecto, eu estou exagerando ou realmente é estrutura? Porque o senhor fala muito também na educação. É estrutura. Porque eu acho o seguinte, quando eu falo em educação, não estou falando só em educação de ensino não, né? Porque o ensino é só uma fagulha da educação. Porque eu tendo uma educação, eu vou ser um cara mais culto. Sim. Eu vou ser um cara mais social. Eu vou aprender que eu não tenho que ficar gritando, cara. Eu vou aprender que eu preciso... eu não preciso te agredir. Sim. Eu não preciso estar filmando, eu não preciso, quando eu sou intolerado, eu pegar também que ir lá para a porta do teu salão para gritar, não. Eu posso te ligar para a viatura, porque eu já filmei você me chamando de viadinho e te botar preso, sem uma guerra. Eu não sou do Xugão, não preciso matar ninguém não, pai. É usar a inteligência, a sabedoria, a cultura, sim, e a educação. E, papai, quando a gente fala de educação, a gente também tem esse olhar que, né, só a educação formal é educação, mas a gente tem educação formal, educação não formal e educação informal, né? E claro que hoje, né, a nível de mercado de trabalho, a educação formal, um diploma, né, o ensino médio é importante. Mas os terreiros, eles sempre tiveram esse papel de educação informal e não formal. Sim. De socialização mesmo. E muitos não tiveram acesso à escola, eram cultos, eram exatamente. Porque você ter conhecimento não é só esse conhecimento formal, você ter
educação não é só O educação interesse deles formal. aprenderem até aprender a ler e escrever dentro dos terreiros Dentro mesmo. dos terreiros. A força Então, de vontade, né? os terreiros sempre tiveram esse papel de educativo, sociológico mesmo, de socializar as pessoas. Então, quando a gente olha para um candomblé mais antigo, que ainda trazia esse senso de comunidade, de aquilombamento, o senhor que é um pouco mais velho do que eu, né? Quantas mães solteiras não teve filho que foi educado, criou sem pai? Mas quem educou essas crianças? O axé, o mais velho, Justamente. que ensinava a tocar O próprio zelador que tinha essa responsabilidade, porque o candomblé já era mal visto. Sim. Se desse para vagabundo foi por conta da macumba. Sim, é verdade. E o mais interessante disso tudo, é justamente a faculdade que é o candomblé. Exatamente. Qual é o homem que nunca lavou uma louça em casa e hoje lava porque no barracão, Sim. apesar de cozinhar ser lugar de mulher, mas o homem também bota um biguinho ali para lavar uma louça, Sim. varrer o barracão, lavar o banheiro. E desenvolver potencialidades, né, papai? Porque quando a gente fala do candomblé, e as pessoas têm muito esse olhar não, as pessoas têm essa falácia, essa ignorância, que tem essa coisa assim, mas o candomblé é escravagista, porque você fica lá servindo, porque você vai lá para trabalhar. Mas o candomblé, esse serviço ali dentro do sagrado, esse trabalho que você presta para a comunidade, também é desenvolvimento de potencialidade. Porque muitas vezes a pessoa, um adolescente, uma criança, alguém que chega, gente, aprende a decorar, para falar, poxa, eu tenho habilidade de arrumar, de fazer um negócio. Eu tô falando, é a faculdade. Sim. Tem tantas pessoas. Todos os jovens vão dizer assim, às vezes nem são ogã, mas começa a criancinha ali, já aprende a bater. Um percussionista. Era um puta músico. Eu conheço vários que vêm lá do terreiro. Aderecista. Decorador, aderecista, sabe fazer uma beira, aprende, costureiro. Então, é um espaço educativo. Culinário. Vou mandar um abração aqui pro Ogã Aldo. Exatamente. O Ogã Aldo, na Barra da Avó, aprendeu a fazer comida de santo, se apaixonou pela culinária, fez gastronomia e foi morar na Europa, cozinhar na Europa. Negão, compadre. Sim. Quantas potencialidades. Mas isso dentro do terreiro. Dentro do terreiro. Como ajudou muito a família de lá com dinheiro, porque aqui era uma porra ruim pra cacete. O terreiro, como esse espaço educativo, enquanto esse espaço político, e assim, são muitas potencialidades que podem ser desenvolvidas. Como eu falei antes, né, quando eu falo de decolonialidade, né? Ali também, se você está num lugar que você aprende sobre erva, sobre planta, sobre manipulação de erva, que são todos esses conhecimentos que não é só conhecimento formal. A importância até para a própria vida pessoal, para a saúde, né, para a cura. Sim. Independente da religião, mas pegar uma pegada também daquela... Da vovó, da receita da vovó. Exatamente. Entendeu? É um cânfora que tu bota com uma erva de eucalipto no álcool. Porra, ao invés de ir lá comprar o gelol. É verdade. Funcionar com aquilo ali, com fumo de rolo, que porra. Sim. Porra, o preto velho deu essa receita aí, curou a coluna da minha mãe, pô. Sim, e isso também é decolonialidade, a gente se apropriar desses saberes. E quando o terreiro vira só essa moeda de troca, aí eu venho aqui porque eu tenho que comprar um carro, que se dane, corta 10 galinhas que eu quero meu carro. Aí essa relação de troca ou de compra e venda, a gente tira esse poder de transformação, de educação, de vida mesmo das pessoas, porque aquilo ali é um espaço de socialização, é um espaço de educação, do respeito ao mais velho. Justamente. Do beijo na mão. Exatamente. Da sua bênção, boa noite, meu pai. Como meu filho, agora há pouco, antes da gente começar a gravar, ligou que ele precisava falar comigo. Eu falei, agora, não, mas o senhor, quando acabar, me liga, por favor. Não é nada demais, mas é isso que tem que falar com o senhor, combinar um negócio. Aí rodou, adiantou uma coisinha, mas quer me dar uma satisfação. Beleza, eu acho que precisa ter o respeito. Eu acho que dentro de tudo que nós falamos hoje, a gente continua falando do respeito. A gente continua falando de uma pauta sobre a educação. Eu vou deixar aqui o meu apelo para o grupo que faz parte do grupo Africanizando Educa, vários ebés, vários sacerdotes,
que eu já deixei lá e vou voltar aqui. Todos os nossos irmãos de axé, que têm o seu templo e que quiser, a partir de hoje, levar o nosso projeto para a sua casa de santo, não só para atender os seus filhos, mas para atender a comunidade em torno, que é Beira, é isso? Pô, deixa aí uma mensagem, então eu vou deixar o telefone para que vocês ligam para marcar, que agora, a partir de abril, nós vamos levar o projeto para as casas de santo. Eu deixei lá já 2 vezes lá no grupo, ninguém ainda me ligou. Vou botar agora, vocês vão ver esse vídeo, que estão lá no grupo. Se eu não botar lá alguma resposta, eu vou tirar do grupo, porque lá não é lugar para se encher, não. Lá não é para ter mufuca. Lá é para a gente juntos levar a educação para os outros lugares. Então, fica aberto. Para quem está afim, nos procura. Vou deixar o telefone aqui na legenda. Eu vou deixar aqui. E os que já estão lá, por favor, vamos levar esse projeto para a comunidade de vocês, para a casa de vocês, para que possamos dar oportunidade para os nossas crianças, nossos adolescentes e até para os nossos adultos que não tiveram condição de fazer uma faculdade, terminar nosso estudo, que termine, porque candomblé não é profissão. Pronto, falei? Muito bem, muito obrigado. Papai, redes sociais, por favor, se joga buzz, telefone, mas também se não quer fazer propaganda do jogo, também não faz. Vendo os seus conteúdos, tenho certeza que as pessoas também vão aprender muito, porque eu sou uma enciclopédia viva. E aí eu vou aproveitar a oportunidade, o Babá vai deixar as redes sociais dele, não só os empresários, mas as instituições, Instituto Cultural, que queira levar workshop ou algum tipo de assunto voltado à sociologia ou então à educação, enfim. Esse cara aí é uma enciclopédia, que o cara é top. É só entrar nas redes sociais que eu vou deixar aqui dele também, para que vocês possam fazer contato no direct, eu deixar uma mensagem, ele vai falar e eu vou deixar aqui as redes sociais para que vocês possam também levar um pouquinho do conhecimento que esse cara tem para todos nós, adeptos de matriz africana. E também para os empresários que estão interessado nos conteúdos e melhoria, ajuda aí, os microfones do cara lá tá todo pembado e a gente está quebrado, não tem dinheiro, ele quer botar lá um negócio no estúdio dele lá bonitinho, pô, ajuda aí, tá? Qualquer ajuda ele vai fazer agora para a semana o Pix pros amigos, né? Cada um pode botar R$1, né, pai? Já representa. Um realzinho, 3.000 seguidores nossos, 3.600, mais 5.000 lá, mais uns 18.000, não sei de onde aí, ou cada um botar 50 centavos, R$1, já vai ajudar, porque, pô, meu iPhone vai uma imagem melhor, os microfones melhores, para que o povo também tenha uma qualidade legal, e pedir não roubar não fica feio para ninguém, tá? Papai, rede social. No TikTok eu sou o Lemor e no YouTube eu sou o Lemor do TikTok. Aí, molinho. É só deixar lá a mensagem, deixar tudo certinho lá, tá bom? E vontade de pedir aí nossos amigos, aqueles que não seguem o nosso canal, que possam seguir o nosso canal, compartilhem com os seus irmãos de adeptos de matriz africana, nosso conteúdo. Já passei de mais de 1.500 conteúdo no nosso canal. São todos eles voltados à cultura, todos eles voltados a alguns assuntos de matriz africana, né? Compartilhe, deixe seu like, deixe um comentário e assim a plataforma vai entender que nós estamos no caminho certo, né, pai? E passa lá nas redes sociais dele também, lá segue, curte e preste atenção lá nos conteúdos do cara lá, que o conteúdo do cara é brabo, tá bom, papai? Papai, obrigado por tudo, tá bom? Fiquem todos com a energia maravilhosa desse cara e que o Olodumare nos abençoe. Axé.